Fala galera, hoje eu vou contar para vocês sobre a maior briga de família da história. Uma meditação em cima do texto de Gênesis 21, para você deixar ela cair no seu coração e se você quiser também ministrar para sua célula. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Começar lendo para vocês o texto que eu estou baseando para essa mensagem. É um texto um pouco maior, então eu vou pedir que na hora de editar aqui a gente mude como a gente apresenta, porque o texto é bem grande, tá? É bem grande assim, são alguns versículos, mas é um pouco maior do que eu estou acostumado a ler aqui no canal. Eu vou ler de Gênesis capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 21. Está escrito o seguinte: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Até aqui, versículo 21 do capítulo 21 de Gênesis. Vou dar um pouco de contexto do que está acontecendo aqui para a gente poder meditar um pouco nessa passagem. Porque nessa passagem aparecem alguns personagens. Então, a gente tem Deus, né, falando com Abraão. Deus, você já sabe quem é, espero. Abraão é o pai da nação de Israel, né? Então, Abraão é o patriarca, daí vem Isaac e Jacó. Então, Abraão aqui é o patriarca da nação de Israel, muito considerado entre os judeus. A gente tem Sara era esposa de Abraão. Agar era serva de Sara. Agar era egípcia. Agar é quem dá um filho para Abraão, e esse filho é Ismael. Por que isso acontece? Porque Sara tinha percebido que não daria filhos para Isaac. Então fala, se deita com a minha serva, e com ela você tem um filho, e a tua geração aí vai permanecer. Então, Abraão tem um filho com Agar, e esse filho é Ismael, ok? Não é o filho de Sara. A gente tem Isaac aí sim é o filho da promessa, o filho de Abraão com Sara é Isaac. Ismael é o filho de Abraão com Agar. E a gente tem a voz do anjo aí também, que fala com Agar. São basicamente os personagens que a gente encontra nessa história, um pouco de contexto de quem são os filhos. Tinha uma diferença aí, quando Isaac nasce, Ismael já é adolescente. Só um pouco de contexto para você entender melhor a passagem que a gente acabou de ler. Existem vários ensinamentos que eu vejo nessa passagem. Vou destacar um deles aqui, que é o peso das nossas decisões. A gente vê várias decisões sendo tomadas nessa história destas 5 pessoas, né? Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael. São 5 pessoas, várias decisões sendo tomadas. Uma delas, por exemplo, é a decisão de Sara
e de Abraão de que Abraão tivesse um filho com Agar. Uma outra decisão, por exemplo, é a decisão do próprio Ismael de zombar do seu irmão. Ismael já tinha idade suficiente ali quando está zombando de Isaac para entender o que ele estava fazendo. A gente tem a decisão também de Abraão liberar Agar com água e pão apenas. A gente tem a decisão de Agar abandonar o menino aqui para morrer. Já nem era tão menino assim, já era um adolescente certamente, então já entendia o que estava acontecendo. A gente tem a decisão de Agar de atender a voz do anjo, né? Porque Agar ouve a voz do anjo e atende a voz do anjo. A gente tem a decisão do próprio menino de alguma forma, a palavra não deixa muito clara, mas de alguma forma de falar com Deus, porque a palavra diz, né, que Deus ouviu a voz do menino. Então, de alguma forma ali Ismael falou com Deus, a palavra não descreve como, mas temos essa decisão também. Algumas dessas decisões acertadas, na minha opinião, algumas dessas decisões erradas, na minha opinião. Julgue por você quais delas você acha que são acertadas, quais delas você acha que foram erradas. O fato é que essas decisões todas, elas geraram consequências que se estenderam ao longo da palavra. Então a gente vai ver que surgem de Isaac e de Ismael duas grandes nações. De Ismael surgem os ismaelitas e de Isaac vão surgir os israelitas, o povo judeu. Esses dois povos, ao longo da história da Bíblia, são povos que não se entendem muito bem. A gente vai ver os ismaelitas reaparecendo ali, com destaque na palavra, quando eles compram José. Lembra que os irmãos de José colocam ele num poço e daí os ismaelitas passam, compram José como escravo e vendem José para o Egito? É aí que eles aparecem de novo, então, na palavra, mas eles vão gerar diversas outras nações, diversos outros povos que vão ser inimigos do povo de Deus, inimigos do povo de Israel. Então, como eu falei para vocês, né, a maior briga de família da história, porque essa briga entre Agar e Sara, Isaac e Ismael, acaba gerando consequências que vão durar por, sem brincadeira, milênios após essa separação desses dois povos. Então essas decisões que eles tomaram aqui, algumas acertadas, outras, na minha opinião, não tão acertadas, geraram consequências para a nação de Israel, para a nação ali que saiu de Ismael também, por milênios. Então, ao longo da palavra, a gente vai ver diversos problemas entre esses dois povos, e até hoje a gente vê problemas entre esses dois povos. Os israelitas, os judeus, existem até hoje, e a nação que sai de Ismael é hoje o povo árabe. E a gente sabe, se você estudar um pouquinho de geopolítica, que o povo árabe e o povo judeu continuam em conflitos até hoje, com milhões de pessoas morrendo em decorrência desses conflitos, em conflitos recentes. Tivemos conflitos na década de 40, tivemos conflitos em várias outras décadas aí do século 20, temos conflitos até hoje, pessoas morrendo por conta dessa briga até hoje, de algo que aconteceu milhares e milhares de anos atrás. E o que é essa história, então, considerando o que aconteceu lá, com as decisões que foram tomadas lá, com o que a gente vê na palavra, de problemas entre o povo judeu e o povo de Israel e os ismaelitas, e o que acontece até hoje entre o povo árabe e o povo judeu, uma das reflexões mais claras que eu faço é que as nossas decisões influenciam no nosso destino. As decisões que foram tomadas lá atrás influenciaram no destino desses dois povos, influenciaram na maneira como o mundo enxerga tudo isso. Mas é claro que a gente pode levar isso para várias áreas, eu não quero levar para todas as áreas da nossa vida, porque é claro que todas as decisões que a gente toma vão influenciar o nosso destino. Mas eu quero falar hoje das nossas decisões espirituais. Daquilo que você tem decidido para a sua vida espiritual e como isso influencia na sua vida, e se é o seu caso, na vida dos seus filhos e das suas filhas, da sua geração. Quando você decide ler a palavra hoje ou não ler a palavra hoje, essa é uma decisão que está influenciando na sua vida espiritual.
Quando você decide se você vai orar hoje ou se você não vai orar hoje, é uma decisão que influencia na sua vida espiritual. Quando você decide se você vai obedecer a Deus ou vai atender a sua carne, é uma decisão que influencia na sua vida espiritual. Quando você decide se você vai dar um bom testemunho ou se você vai ceder à pressão ou se você vai ceder aos seus instintos, é uma decisão espiritual que influencia na sua vida, que vai moldando pelo menos o seu destino. Não estou falando aqui que a gente vai pagar eternamente pelos erros do nosso passado, mas cada decisão que nós tomamos, o que eu estou dizendo é que cada decisão que nós tomamos vai influenciando o nosso relacionamento com Deus, vai influenciando o nosso destino, vai influenciando e moldando a nossa vida. Quando você decide se você vai evangelizar uma pessoa ou não, você está moldando a sua vida de acordo com a sua decisão. Nos momentos em que estamos vivendo hoje, estou gravando esse vídeo aqui em abril de 2021, no momento onde nós estamos vivendo, é importante que você tome decisões espirituais acertadas. Não se afaste do corpo de Cristo. Não ande distante das pessoas que compõem o corpo da tua igreja local. E eu não estou falando de novo, já falei isso em vários vídeos. Não estou falando de presença física, mas de estar próximo, seja através do WhatsApp ou de uma reunião online, mas esteja próximo das pessoas que influenciam a sua vida espiritual, que vão te fazer bem. Isso aqui eu não estou falando para ser um coaching teológico, não. Estou falando de como as nossas decisões de obedecer ou não obedecer ao Senhor, de estudar ou não estudar a palavra, de orar ou não orar, influenciam a nossa vida. É algo um tanto quanto óbvio até, mas é algo importante para ser lembrado, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Como eu falei lá atrás, as decisões que Agar, Sara, Abraão, Isaac e Ismael tomaram influenciaram a vida do povo judeu e do povo árabe até hoje, influenciam até hoje, influenciaram ao longo da Bíblia e influenciam até hoje. As suas decisões espirituais vão influenciar a sua vida, então tome decisões acertadas. Se você for ministrar essa palavra na sua célula, minha recomendação é que você leia o texto e pergunte para as pessoas o que elas aprendem com esse texto. São diversos versículos aí, né? Uma história muito interessante. Dá a chance das pessoas falarem o que elas aprenderam com esse texto. Fiz isso na minha célula, foi bem interessante. A galera trouxe uns pontos muito legais. Depois você traz a explicação sobre como as nossas decisões influenciam a nossa vida, dando o exemplo do povo árabe, do povo de Israel. No texto lá do blog, tá aqui na descrição do vídeo o link, eu deixo até um vídeo para você entender um pouco mais todo esse contexto. É um vídeo rápido, mas é bem legal. E também tem outras reflexões ali no texto do blog, então recomendo que você leia também. E daí explica para as pessoas. O cuidado que você precisa tomar aqui é para não começar a falar de assuntos aleatórios. A sua decisão de comer de maneira saudável ou não, de fazer exercícios ou não, isso não importa para essa ministração. O que importa aqui são as decisões que influenciam na nossa vida espiritual. E aí você pode ir para diversos outros assuntos, como amar ao seu próximo, como obedecer ao Senhor, dá para falar de diversas coisas. Se você for ministrar essa palavra na sua célula, tenho certeza que vai ser uma ministração abençoada, que você vai orar, se preparar, o Espírito Santo vai te capacitar. É isso, galera. Não esquece de deixar o seu curtir nesse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita, e de compartilhar isso com outros líderes de célula, com outras pessoas. Inclusive, se você fizer essa ministração na sua célula e alguém não for na sua célula, manda esse vídeo. Quem sabe não ajuda essa pessoa também. Já deve estar aparecendo aqui para você outros 2 vídeos para você assistir aqui do canal. Deus abençoe a sua vida. Paz.